E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a parte 1, do capítulo 3. Então, já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A Grande Fenda referia-se ao enorme abismo que corria ao longo do lado ocidental da capital do Arf, Fiogeira. Era uma fenda maciça, com mais de 60 quilômetros de comprimento e 120 metros de diâmetro no seu ponto mais estreito. Sua profundidade era desconhecida. Ninguém sabia o que estava esperando nas profundezas, e ninguém voltou vivo das duas expedições que foram enviadas para investigá-la. Por muito tempo, essa barreira natural protegeu Fiogeira de todos os tipos de ataques monstruosos. Eles poderiam frustrar quaisquer monstros do oeste que tentassem invadir, desde que se defendessem a ponte suspensa que atravessava a Grande Fenda. Ainda hoje, a guarnição de Fiogeira, a base militar que ficava entre a Grande Fenda e Fiogeira, estava em um turbilhão de gritos e confusão. Alguém falou: "O que está acontecendo? Alguém me diga exatamente o que está acontecendo." Esse grito veio do comandante-chefe do exército do Arv, um veterano com mais de 10 anos de serviço. A informação que entrava era confusa e contraditória, e ninguém tinha ideia do que estava acontecendo. A única coisa que ele podia ter certeza era que algo havia acontecido na fortaleza que defendia a Grande Fenda. Alguém falou: "A informação mais recente que temos diz que os Quagos estão atacando", disse um dos comandantes do pelotão, repetindo um relatório vindo da fortaleza. Notícias como essa dificilmente eram incomuns. Os Quagos e os Dwarfs eram inimigos mortais, e frequentemente atacavam em grupos de centenas. Houve mais ataques durante os 10 anos de serviço do comandante-chefe do que ele podia lembrar, mas até agora, todos eles haviam sido rejeitados na fortaleza. Nenhum deles conseguiu se aproximar da guarnição, muito menos de Fiogeira. Isso porque os Quagos eram uma raça forte contra os ataques de armas, mas muito fraca contra os ataques elétricos. Sabendo disso, eles tinham abastecido a fortaleza com itens mágicos que poderiam produzir lightning e efeitos semelhantes. A magia lightning perfurava o inimigo em uma linha reta e, portanto, extremamente eficaz contra um inimigo que se alinhava para atacar uma ponte. Poderia acabar com uma onda inteira de Quagos em um único disparo, e além disso, os Dwarfs que guardavam aquele lugar estavam armados com balestras encantadas com a habilidade de infligir dano elétrico adicional. Em contraste, os Dwarfs na guarnição eram inferiores em ambos os equipamentos e números. No entanto, não era porque eles não desejavam alocar o poder militar para uma base importante, mas porque o exército dos Dwarfs sempre tinha falta de mão de obra. Assim, a fortaleza teve que atrair seus defensores de seu parco estoque de tropas, e eles tiveram que fazê-lo em números que não convidavam à reprimenda. Apesar de toda essa especialização contra os ataques dos Quagos, a fortaleza estava agora em um estado onde eles nem mesmo tinham pessoas para pedir ajuda. O que isso significava? O comandante-chefe falou: "Não me diga que eles foram atacados por tantos inimigos que nem deu para lutar." Houve alguma outra mensagem da fortaleza? O comandante do pelotão falou: "Até agora nada." O suor frio escorria pelas costas do comandante-chefe. As palavras "grande invasão" apareceram diante de seus olhos. Houve rumores de tal coisa há vários anos, mas mesmo assim, ele estava tentando o seu melhor para enganar a si mesmo, dizendo que não existia tal coisa. No entanto, estava se desdobrando diante de seus olhos. O comandante-chefe se recompôs. Agora não era a hora de contemplar coisas tão medonhas. Qual seria a coisa certa a fazer agora? Um túnel, levemente inclinado, em forma de espiral, levava dessa guarnição até a fortaleza, e à frente deles ficava a capital Fiogeira. A caverna, onde a guarnição estava localizada, era sua linha defensiva final, e, além disso, eles tinham portões de mithril e uma liga de orichalcum. Eles poderiam resistir a um ataque inimigo do túnel se eles fechassem os portões. Eles devem fechar os portões. Se o fizessem, não seriam capazes de enviar reforços daqui. Em outras palavras, eles estariam abandonando seus companheiros, que poderiam estar lutando por suas vidas na fortaleza.
Ainda assim, a hesitação durou apenas um momento. Havia menos de 20 pessoas na fortaleza. Havia mais de 100.000 dwarfs em Fiogeira. Poderia haver apenas uma resposta, quando se pensasse em qual lado tinha prioridade. O comandante-chefe falou: feche os portões. O comandante do pelotão falou, retransmitindo as ordens: feche os portões. Antes que os ecos desaparecessem do ar, um som estrondoso veio da terra. Lentamente, os portões cobriram a entrada. Esses portões, que não haviam sido tocados, exceto durante o treinamento, agora estavam sendo usados para seu verdadeiro propósito. Alguém falou: Senhor, são os Quagoas. O comandante-chefe falou: o quê? Depois de ouvir o grito dos soldados que guardavam a entrada do túnel, o comandante-chefe se virou para olhar. Ele viu a forma repugnante de um demi-humano espumando pela boca, com os olhos vermelhos. Sem armas encantadas por efeitos elétricos, mesmo um deles seria um inimigo formidável. E agora, havia uma horda de Quagoas, eram tantos que não podiam contar com as duas mãos, e estavam vindo na direção deles. Como a situação ficou assim? A fortaleza tinha realmente caído. Quantos soldados os Quagoas trouxeram com eles? Eles poderiam resistir contra eles, mesmo se eles fechassem os portões. O comandante-chefe tinha essas e muitas outras perguntas em seu coração, mas no final, ele balançou a cabeça. O comandante-chefe falou: não os deixe entrar. Lanceiros, avancem. Com grandes gritos, os soldados formaram uma linha de lanças. Mesmo vendo isso, não diminuiu a velocidade da investida Quagoa. Isso porque eles confiavam em suas pelagens e couro para protegê-los do metal. O comandante-chefe estalou sua língua. Os Quagoas fizeram uma escolha sábia. Sua pelagem era de tal dureza que ferrolhos de balestras podiam quicar quando disparados contra eles. A única coisa que uma linha de lanças poderia fazer era mantê-los afastados. No entanto, as pessoas aqui haviam antecipado que os Quagoas tentariam algo assim, e eles naturalmente haviam tomado medidas contra isso. O comandante-chefe gritou: magos, Blitzkrieg, uma magia diária de terceiro nível, Thunderbolt, e duas magias de segundo nível, Thunderlances, vieram da sacada, com vista para os lanceiros, em um ângulo que não os atingiria. Os conjuradores dessa magia eram os 3 magos mais poderosos do exército. O grupo que corria à frente da horda foi morto instantaneamente pela Thunderbolt, como esperado, da perdição dos Quagoas. Os Quagoas, atrás deles, pararam para evitarem serem atingidos pelo ataque. Foi apenas por um curto período, mas deu-lhes espaço para respirar. Os portões se fecharam com um grande clangor. Os sons de martelar e batida se filtraram do outro lado das portas resistentes. A atmosfera tensa no ar diminuiu um pouco. No entanto, o comandante-chefe, os soldados ao redor dele e todos aqui sabiam que isso ainda não acabara. Os portões eram muito duros. Os dentes e garras dos Quagoas comuns não seriam capazes de danificá-los. No entanto, alguns Quagoas tinham dentes que diziam rivalizar com a dureza do Mithril. Embora estes fossem seres com nível de um líder, não seria incomum encontrar tais entidades participando de um ataque como este. Não havia como descartar nenhum problema. O comandante-chefe falou: droga, se o portão estivesse eletrificado. Essa foi uma sugestão que o comandante-chefe fez quando assumiu essa posição pela primeira vez. Afinal, apenas os portões não eram confiáveis o suficiente como linha final de defesa. Claro, havia várias razões pelas quais eles não podiam encantar os portões, como a falta de poder nacional. Mas uma grande parte disso tinha sido porque a fortaleza sempre conseguiu impedir qualquer invasão inimiga. Assim, os superiores tinham a atitude de que, enquanto a fortaleza se mantiver, tudo ficará bem. Olhando em volta, ele viu expressões severas e sombrias no rosto de todos. Isso era ruim. Se perdessem a esperança para o futuro, acabariam perdendo quando a luta se tornasse desesperadora. O comandante-chefe decidiu reverter a situação e gritou: ótimo trabalho! Nós garantimos a segurança da cidade. Mas não durará para sempre. Comecem a criar barricadas para caso o inimigo rompa os portões. Se apressem. A determinação encheu os rostos dos soldados dwarfs, uma vez mais.
O conhecimento de que ainda havia algo que eles poderiam fazer reacendeu sua motivação. Até mesmo uma frágil esperança era melhor do que nenhuma. O chefe de equipe ficou ao lado do comandante-chefe e sussurrou em seu ouvido: Senhor, devemos enterrar o portão com areia e terra. O comandante-chefe ponderou as palavras do outro Dwarfs. Se eles lacrassem completamente, muitos Dwarfs expressariam desaprovação. O comandante-chefe falou: eles não têm ideia do que está acontecendo. O comandante-chefe notou a expressão de seu chefe de equipe. Ele provavelmente assumiu a declaração do comandante-chefe como uma resposta à sua pergunta. O comandante-chefe falou: desculpe, eu não quis dizer que seria você. Eu quis dizer aquele pessoal, o conselho regente. O chefe de equipe falou: você é um deles também, não é, comandante-chefe? Então, essa é a resposta deles para um bloqueio completo. Pessoalmente, não acho que lacrar tudo seja suficiente. Devemos abandonar Fiogeira. O comandante-chefe estreitou os olhos e arrastou o chefe de equipe pela mão até um lugar onde os outros não os ouviam. Ele não queria que a conversa deles fosse ouvida por ninguém. O comandante-chefe falou: você também pensa assim? Eles não tinham ideia de quantos Quagos estavam do outro lado daquele portão. O ataque inimigo tinha sido muito rápido e eles foram forçados a bater em retirada. Assim, eles perderam muitas chances de aprender sobre o inimigo. O que eles estavam fazendo agora era como se isolar e fechar os olhos. O único dado sólido que eles tinham era que o inimigo tinha poder de combate suficiente para derrubar a fortaleza, até então inexpugnável, e eles tinham que pensar em uma maneira de lidar com isso. Nestas circunstâncias, e depois de levar em consideração o poder de combate inimigo, seria extremamente difícil para os Dwarfs abrirem os portões e derrotarem o inimigo. A melhor solução pode ser abandonar sua capital. O comandante-chefe falou: então, enterrar o portão com areia e terra comprará quanto tempo? Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.